Jornal da Manhã. Entrevista. Dia Nacional da Endometriose, que estimula a discussão sobre o tema e cerca a rotina de milhares de mulheres. A doença afeta pelo menos 10% das brasileiras entre 25 e 35 anos. Vamos falar ao vivo com o cirurgião Roger Bersot, que vai trazer mais detalhes pra gente agora ao vivo. Doutor, obrigado por estar com a gente para falar de um assunto tão importante que atinge mulheres de idades diferentes. O que é exatamente a endometriose? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui. Esse é um assunto muito importante que estão abrindo espaço para ser comentado e para o público em geral ter uma noção e procurar ajuda. A endometriose é uma doença que acomete 10% das mulheres na idade fértil, de 25 a 35 anos, então é uma doença com uma incidência alta, ou seja, bastante gente, 1 em cada 10 mulheres tem esse problema. Infelizmente, muitas mulheres têm o problema e não sabem, porque é uma doença, como eu falei antes, insidiosa. O paciente tem alguns sintomas que muitos na população consideram como sendo normal. Um exemplo deles é cólica menstrual. Não é cólica menstrual é uma coisa para ser muito leve. Tem pacientes que têm cólicas incapacitantes, que chegam a atrapalhar o seu dia a dia, gera falta ao trabalho, enfim. Tem outras situações onde o paciente tem dor miccional, dor no ato sexual, infertilidade, enfim. Essa doença pode acometer várias situações na paciente e causar muitos problemas. Então, esse dia que foi criado aí no Brasil é bem importante porque, na verdade, é um dia para começar a se pensar nisso. Deve-se pensar nisso o ano inteiro para essas pessoas. É algo que é possível de se evitar ou não? Acontece? Depende do tipo de organismo? A detecção é feita com exame clínico? Boa pergunta. A gente tem uma situação hoje já bem documentada, onde as mulheres do início até fazer o diagnóstico leva em média até 8 anos. Por que essa demora no diagnóstico? Porque, como eu falei antes, na nossa sociedade está muito já acostumado a dizer que cólica menstrual é uma situação normal. Então esses pacientes demoram ou passam por 1, 2, 3, 4 profissionais que muitas vezes consideram que a cólica é normal, que a dificuldade de engravidar é normal. Enfim, o paciente vai relutando, vai aceitando. E chega um determinado momento que a pessoa tem acesso a alguma informação, está escutando a Jovem Pan, abriu uma informação na internet e começa a fechar o diagnóstico ela mesma, porque ela começa a ligar os pontos, a dor capacitante, a dificuldade de engravidar, e esses pacientes procuram profissionais, geralmente profissionais que são já orientados para isso, especializados nisso, costumam, com história e exame físico, já costumam ter um índice de suspeita muito alto. Essa doença, ela consegue ser confirmada por exames de imagem especializados, que não são difíceis de acesso hoje, não são exames super baratos, mas são exames que são feitos, tem na nossa realidade aqui em Florianópolis e em várias outras cidades, que são a ressonância magnética de pelve, já com pesquisa para procura de endometriose, e ultrassom transvaginal com preparo intestinal também para pesquisa de endometriose. São 2 exames que conseguem confirmar o diagnóstico na maioria das vezes. Bom dia, doutor. Todos os casos são passíveis de cirurgia, de correção? Bom dia. A gente comenta com os pacientes a seguinte situação. Pacientes muito sintomáticos, a gente sempre recomenda o tratamento cirúrgico como uma das formas de tratamento, porque geralmente os pacientes mais sintomáticos têm doença em maior quantidade. A demora no diagnóstico, porque essa doença ela vai crescendo. Tá? Então a demora no diagnóstico geralmente coincide com a quantidade maior de doença. Então em doenças mais extensas ou doenças com muito sintoma, a gente recomenda sim a cirurgia como uma parte do tratamento, que depois é combinado com medicação ou gravidez. Por incrível que pareça, é uma outra parte do tratamento. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Geralmente vinculam endometriose à infertilidade, mas mulheres com tratamento podem engravidar sim, né, doutor? Com acompanhamento e tudo? Exatamente. Na minha prática diária, tem muitos pacientes que não têm sintoma. Eles procuram a consulta porque eles estão com 5, 6 anos sem tomar nenhum tipo de anticoncepcional, não tem sintoma nenhum de dor, mas não conseguem engravidar. E aí, quando a gente faz os exames de imagem, tem uma suspeita forte de endometriose. Em algumas situações onde a gente introduz o aparelho chamado laparoscópico, a gente chega até a se assustar da quantidade de doença e o paciente ser assintomático. Mas o tratamento cirúrgico visa, entre outras coisas, a possibilidade do paciente conseguir engravidar.
Tem muita gente que tem a necessidade, o médico até aponta o tratamento hormonal, né? Com hormônios. Como eu falei antes, então a cirurgia faz parte do tratamento, mas ele não é exclusivamente só cirúrgico. E uma outra situação é um bloqueio hormonal, bloqueio da função do ovário. Esse bloqueio hormonal ele pode ser feito com medicação, tá? Ou gravidez. Por isso que a gente sempre comenta que a gravidez é um excelente bloqueio hormonal, porque uma vez a mulher estando grávida, os ovários eles ficam suprimidos, eles não mais funcionam, eles não produzem mais o hormônio, que é justamente o hormônio que faz o endométrio crescer. Conversamos ao vivo com o Dr. Roger Berceau, cirurgião geral, trouxe uma série de dúvidas, esclareceu, né? Cada uma delas, falando um pouquinho mais nesse Dia Nacional da Endometriose. Obrigado, viu, doutor, por atender nosso convite. De nada, prazer sempre estar aqui. Um prazer, um grande abraço.